Graça e paz, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje, antes de nos unirmos em oração, quero que juntos abramos o coração para ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Muitas vezes, quando as lutas nos cercam e a pressão da vida parece sufocar, o nosso primeiro impulso é clamar pedindo socorro. E isso é bom, pois o Senhor nos chama para buscá-lo. Mas existe um princípio espiritual que precisamos compreender. Antes de derramarmos diante de Deus a nossa súplica, é essencial relembrar o que Ele já disse sobre nós e sobre as nossas circunstâncias. A palavra é o alimento da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. O Salmo 34:19 nos ensina algo profundo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Essa declaração carrega um equilíbrio perfeito entre a realidade da vida e a fidelidade divina. Note que o versículo não diz que o justo será poupado de toda dor, nem que viveremos uma existência sem lágrimas. Pelo contrário, Deus é honesto conosco e revela que até mesmo aqueles que o amam, obedecem e andam em santidade, enfrentarão muitas dificuldades. Isso quebra um conceito equivocado que infelizmente ainda é comum, o de que se estivermos fazendo tudo certo, nossa vida será um mar de tranquilidade. A Bíblia não esconde de nós que a caminhada do cristão é marcada por batalhas, e que essas batalhas não são um sinal de que Deus nos abandonou, mas sim um indicativo de que estamos trilhando o caminho certo. Jesus mesmo nos advertiu em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse talvez vocês tenham, ou alguns terão, mas afirmou com certeza, todos nós passaremos por aflições. E o motivo é claro. Vivemos em um mundo caído, onde o pecado trouxe dor, injustiça e sofrimento. Além disso, seguir a Cristo significa ir na contramão do sistema deste mundo. Em João 15:18-19, o Senhor nos lembra: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Essa verdade pode nos parecer dura, mas ela é na realidade libertadora, pois quando entendemos que a rejeição, a incompreensão e até a perseguição fazem parte do pacote de quem segue a Cristo, deixamos de estranhar o fogo ardente das provações. 1 Pedro 4:12. Não é castigo, é confirmação. Não é abandono, é aperfeiçoamento. O mundo pode nos rejeitar, mas o céu nos recebe com honra. As pessoas podem não compreender nossa fé, mas Deus nos chama filhos amados. Enquanto alguns se afastam por não aceitarem a nossa postura, o Senhor se aproxima para nos fortalecer e sustentar com sua mão direita fiel. Isaías 40:10. Querido irmão, querida irmã, entenda, as provações não são um defeito na sua vida espiritual. Elas são parte do propósito. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 5:3-4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Ou seja, cada lágrima que você derrama, cada porta que se fecha, cada noite em claro que você enfrenta, está sendo usado por Deus como ferramenta de lapidação. Ele não desperdiça dor. Lembre-se também que Deus não apenas observa o seu sofrimento de longe, Ele caminha com você dentro do vale. Assim como esteve com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha ardente, Daniel 3, o Senhor está no meio do fogo ao seu lado. Pode ser que Ele não apague a chama imediatamente, mas Ele garante que a chama não vai consumir você. Pode ser que Ele não tire você do vale de imediato, mas Ele promete: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Salmo 23:4. Então, antes de entrarmos na oração, quero que você guarde no coração essa certeza. As provações não são eternas, mas a fidelidade de Deus é. Sua promessa não caduca, sua mão não se encurta, sua voz não se cala e seu amor não falha. Seu Senhor disse que vai livrar você, então vai acontecer, no tempo dele, da forma dele e para a glória dele. Agora respire fundo e declare: Senhor, eu confio no teu livramento, mesmo que eu ainda não veja. Eu descanso em ti, porque a tua palavra é a minha segurança. Que o Espírito Santo fortaleça a sua fé e que este lembrete permaneça vivo em seu espírito. Deus não apenas promete livrar,
Ele promete estar com você até o que o livramento se cumpra. E essa presença é mais preciosa do que qualquer solução imediata. Se você crê que Deus está com você no meio da prova e vai te livrar no tempo certo, declare sua confiança nos comentários e proclame sua fé. Se na parte anterior nós entendemos que a aflição não é sinal de abandono, mas parte do processo de Deus, agora vamos mergulhar um pouco mais fundo nesse tema. Como manter o coração firme no meio da rejeição, das críticas e das injustiças que surgem justamente por causa da nossa fé. Muitas vezes, nós somos tentados a acreditar que algo deu errado com a nossa vida espiritual quando enfrentamos oposição. É como se, inconscientemente, esperássemos que obedecer a Deus nos colocasse em um campo protegido onde nada ruim acontece. Mas a verdade é que obedecer a Deus muitas vezes nos coloca no centro da batalha espiritual. Lembre-se, quanto mais você busca o Senhor, mais o inimigo tenta impedir seu avanço. Isso não é para nos causar medo, mas para nos lembrar que estamos envolvidos em uma guerra que não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Efésios 6:12. E nessa guerra, quem permanece fiel até o fim, recebe a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Jesus já nos advertiu que seguir seus passos não nos garantiria aplausos. Pelo contrário, ele disse que seus discípulos seriam perseguidos como ele foi. E isso não é derrota, isso é identificação com Cristo. É como se o mundo dissesse, você é muito diferente de nós. E no céu Deus dissesse, exatamente, esse é o meu filho, a minha filha. É nesse ponto que precisamos ter uma visão espiritual da situação. Pedro escreve em 1 Pedro 4:13 e 14. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Isso muda completamente a perspectiva. Ao invés de nos sentirmos humilhados quando zombam da vossa fé, podemos nos sentir honrados porque o Espírito de Deus está sobre nós. Ao invés de chorarmos por sermos rejeitados pelo mundo, podemos sorrir sabendo que somos aceitos e amados no céu. Mas como fazer isso na prática? Como manter a alegria quando as circunstâncias parecem tudo menos favoráveis? A resposta está na intimidade com Deus. É impossível enfrentar as provações de forma saudável, sem cultivar comunhão com o Senhor. A oração diária, a meditação na palavra e a adoração mesmo em meio à dor são armas espirituais poderosas que mantêm o nosso coração protegido contra o desânimo. Você percebe como nas Escrituras homens e mulheres de Deus transformaram lugares de dor em altares de adoração? Jó, mesmo perdendo tudo, declarou, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Paulo e Silas, presos injustamente, cantavam hinos à meia-noite. Atos 16:25. Daniel, mesmo ameaçado de morte, continuou orando como antes. Daniel 6:10. E é aqui que eu quero convidar você a dar o próximo passo. Parar de ver a prova como um lugar de estagnação e começar a vê-la como um terreno fértil para a manifestação da glória de Deus. É no meio do fogo que o ouro é purificado. É na terra seca que a chuma de Deus se torna mais preciosa. É no deserto que aprendemos a depender da nuvem durante o dia e da coluna de fogo à noite. Agora vamos iniciar nossa oração. Não apenas como um ato religioso, mas como uma entrega real, sincera e profunda diante de Deus. Feche os olhos e abra o coração. Pai amado e bendito, em nome de Jesus eu me coloco diante de Ti nesta hora. Reconheço que Tu és o meu Criador, o meu Redentor, o meu pastor fiel que nunca me abandona. Senhor, Tua palavra me assegura que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eu me agarro a essa promessa nesta hora, porque sei que a Tua fidelidade é maior do que qualquer tempestade. Pai, confesso que às vezes o peso das circunstâncias me faz querer desistir. Há momentos em que as perguntas gritam mais alto que a fé. Por que, Senhor? Por que agora? Por que comigo? Mas mesmo nesses instantes de fragilidade, eu escolho me render a Ti. Eu declaro que confio nos Teus planos mesmo que não consiga entendê-los. Senhor, Tu não me prometeste uma vida sem lágrimas, mas prometeste que cada lágrima seria recolhida no Teu adre. Salmo 56:8. Tu não disseste que eu não enfrentaria lutas, mas afirmaste que nunca me deixarias nem me abandonarias. Hebreus 13:5. E nessa certeza eu descanso. Eu sei que o inimigo deseja usar as aflições para me afastar da Tua presença,
mas eu determino pelo poder do Espírito Santo que cada dificuldade será um impulso para me aproximar ainda mais de Ti. Pai, que cada rejeição que eu enfrente seja um lembrete de que fui escolhido por Ti. Que cada porta que se feche diante de mim seja a prova de que Tu tens algo melhor preparado. Que cada lágrima que eu derrame seja regada com a esperança de que o Teu agir é perfeito. E se por causa do Teu nome eu for insultado, rejeitado ou perseguido, que eu me lembre das palavras do apóstolo Pedro e me alegre, pois o Teu Espírito repousa sobre mim. Senhor, guarda o meu coração contra a amargura. Ensina-me a responder ao ódio com amor, a injustiça com paciência e a perseguição com intercessão. Que o meu caráter reflita o de Cristo e que minha vida seja um testemunho vivo do Teu amor. E mesmo que eu não veja o livramento imediato, eu vou continuar Te adorando. Vou continuar declarando que Tu és bom, que Tu és fiel e que Tu estás comigo. Se você também escolhe adorar a Deus mesmo no meio da tempestade, escreva palavras de louvor ao Senhor. Graça e paz, amados irmãos e irmãs que perseveram na fé. Se até aqui falamos sobre aceitar as provações como parte do processo de Deus e sobre encontrar alegria mesmo quando somos rejeitados pelo mundo, agora vamos avançar para um nível ainda mais profundo. Transformar a nossa forma de reagir à adversidade, aprendendo a ver nela um campo de treinamento espiritual para algo maior que Deus está preparando. Quando uma luta chega, a primeira tendência natural é querer escapar dela o mais rápido possível. Ninguém gosta de sentir dor, enfrentar perdas ou lidar com incertezas, mas a Bíblia nos mostra que muitas vezes Deus não retira o obstáculo imediatamente, pois Ele quer produzir algo dentro de nós antes de mudar a situação ao nosso redor. Tiago 1, de 2 a 4, nos ensina: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Esse texto não está romantizando o sofrimento, mas está revelando um segredo espiritual. A provação é o solo onde a perseverança cresce, e a perseverança é a ponte para a maturidade espiritual. E é essa maturidade que nos torna firmes, inabaláveis, prontos para suportar qualquer coisa. Sem ela, cada vento contrário nos derruba. Com ela, podemos estar no meio da tempestade e ainda assim declarar: Eu sei em quem tenho crido. 2 Timóteo 1,12. Pense em José, vendido pelos irmãos, injustamente acusado e preso. Aos olhos humanos parecia abandonado, mas Deus estava usando cada etapa dolorosa para prepará-lo para governar o Egito e salvar milhares de vidas. Pense em Davi, ungido rei enquanto ainda era um simples pastor de ovelhas. Ele teve que enfrentar anos de perseguição antes de sentar no trono, e esse período forjou nele coragem, paciência e fé. Isso nos leva a um princípio poderoso. O tempo da prova é o tempo da preparação. Talvez você esteja agora em um cenário que parece sem sentido. Talvez olhe para a sua vida e se pergunte como isso pode fazer parte do plano de Deus. Mas lembre-se, Ele vê o que você não vê. Ele está alinhando cada detalhe, mesmo aqueles que hoje parecem confusos, para cumprir um propósito maior. Agora, quero que você declare junto comigo: Senhor, eu não vou desperdiçar este processo. Eu não vou reclamar no deserto. Eu não vou murmurar na fornalha. Eu vou usar este tempo para crescer, aprender e me aproximar mais de Ti. Pai amado, eu me coloco novamente diante de Ti com um coração aberto para aprender, mesmo em meio às dificuldades. Eu reconheço que a minha visão é limitada, mas a Tua visão é perfeita. Tu sabes o que está no meu amanhã. Tu conheces cada detalhe que eu ainda não vejo e por isso posso confiar em Ti plenamente. Senhor, eu oro para que o Teu Espírito Santo me ajude a transformar cada prova em oportunidade de amadurecimento. Que eu não veja mais os desafios como inimigos, mas como instrumentos do Teu amor trabalhando em mim. Que a minha reação ao sofrimento seja diferente da reação do mundo. Que eu escolha louvar quando outros escolheriam reclamar. Que eu escolha confiar quando outros escolheriam desistir. Pai,
Livra-me de querer atalhos que me tirem do processo antes do tempo certo. Eu não quero uma vitória prematura que não seja sustentada pela maturidade. Quero sair desta temporada com raízes mais profundas, fé mais sólida e amor mais puro. Assim como José, que permaneceu fiel mesmo na prisão, assim como Davi, que esperou pacientemente o cumprimento da promessa, assim como Paulo, que aprendeu a estar contente em qualquer situação, Filipenses 4:11, eu também quero aprender a viver plenamente no centro da tua vontade, independente das circunstâncias. Senhor, eu creio que o inimigo não tem a palavra final sobre a minha vida. Eu creio que cada arma forjada contra mim não prosperará. Isaías 54:17. Eu creio que nada pode me separar do teu amor. Romanos 8:38-39. Eu creio que tu estás me preparando para algo maior do que posso imaginar. Pai, que meu testemunho depois desta luta seja tão impactante que outros vejam e glorifiquem o teu nome. Que as marcas que carregue não sejam sinais de derrota, mas de vitória, como cicatrizes de batalhas vencidas com a tua ajuda. Senhor, mesmo que eu não entenda tudo agora, eu escolho dizer: eis-me aqui, faze a tua vontade, porque eu sei que os teus caminhos são mais altos que os meus, e os teus pensamentos são mais altos que os meus. Isaías 55:8-9. Se você está disposto a permitir que Deus use até a sua dor para cumprir um propósito maior, declare nos comentários palavras de rendição e entrega total ao Senhor. Chegamos ao momento em que não precisamos não apenas compreender as provações e nos render ao processo de Deus, mas também nos posicionar espiritualmente contra tudo aquilo que tenta nos enfraquecer, roubar a nossa fé e nos afastar do propósito divino. A palavra de Deus nos diz em Efésios 6:10-11, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso significa que a nossa postura diante da adversidade não pode ser passiva. Sim, descansamos em Deus, mas também nos levantamos em autoridade espiritual para resistir ao inimigo. O diabo sabe que não pode impedir os planos de Deus para nós, mas ele tenta nos desanimar antes que as promessas se cumpram. Ele usa distrações, acusações, medo, cansaço e até pessoas para nos desanimar. É por isso que precisamos vigiar e lutar em oração. Lembre-se, a nossa guerra não é contra pessoas, mas contra forças espirituais da maldade. Efésios 6:12. Isso significa que, por trás de algumas situações que enfrentamos, existe um combate espiritual real. Mas a boa notícia é que Jesus já venceu. Ele mesmo declarou em Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando nos posicionamos com a palavra e com a oração, nós nos tornamos inabaláveis. Podemos ser atacados, mas não derrotados. Podemos ser feridos, mas não destruídos. Podemos ser perseguidos, mas nunca abandonados. 2 Coríntios 4:8-9. Então, é hora de fazer orações que não apenas pedem, mas declaram a vitória já conquistada em Cristo. Orar com a certeza de que a promessa é real, que o livramento virá e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Pai eterno, em nome de Jesus, eu me coloco agora em posição de batalha espiritual. Eu declaro que estou revestido de toda a tua armadura, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Senhor, eu levanto o escudo da fé contra todas as setas inflamadas do maligno. Nenhuma mentira, acusação ou engano prosperará contra minha mente e o meu coração. Eu declaro que toda palavra maldita lançada contra mim será quebrada agora, pelo poder do sangue de Jesus. Eu piso sobre todo espírito de medo, confusão e desânimo. Eu declaro que não viverei paralisado pelo que vejo, mas fortalecido pelo que creio,
pois a minha confiança não está nas circunstâncias, mas no Deus Todo-Poderoso que governa o céu e a terra. Pai, eu proclamo que todos os planos do inimigo contra a minha vida, minha família e meu propósito estão anulados agora, em nome de Jesus. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Ainda que exércitos se levantem contra mim, o meu coração não temerá, pois sei que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Pai, eu tomo posse das tuas promessas. Eu creio que a tua mão está agindo mesmo que eu não veja. Eu creio que os céus estão se movendo em meu favor, que anjos estão sendo enviados para ministrar em minha vida. Hebreus 1:14. E que a minha vitória já foi decretada na cruz do Calvário. E mesmo que a tempestade continue soprando, eu não me curvarei ao medo. Eu permanecerei firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Hebreus 12:2. Eu declaro que minha boca será usada para profetizar vida, esperança e milagres, mesmo quando tudo ao redor parecer impossível. Se você também crê que Deus já decretou a sua vitória e que nenhuma arma forjada contra você prosperará, escreva palavras de fé e declare que a sua batalha já está vencida em Cristo. Chegamos ao momento de fechar esse tempo precioso de reflexão e intercessão e quero que você entenda que nada do que oramos aqui foi em vão. Cada palavra de fé lançada, cada versículo proclamado e cada declaração feita em nome de Jesus foi registrado nos céus. O nosso Deus é fiel para ouvir, agir e responder no tempo certo. O Senhor nos prometeu que a sua palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. O Senhor nos prometeu que a sua palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Isaías 55:11. Isso significa que todas as verdades bíblicas que afirmamos hoje estão se movendo como sementes no mundo espiritual, prontas para gerar fruto no momento estabelecido por Ele. Por isso, não permita que o inimigo roube do seu coração aquilo que Deus plantou neste momento. A dúvida, o medo e o desânimo são ladrões de promessas, mas você tem autoridade para resistir a eles. Guarde a fé como um tesouro precioso, porque é ela que sustenta o seu caminhar. O apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 4:7: Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Essa é a declaração de quem entendeu que, acima de tudo, permanecer crendo até o fim é a maior vitória. As batalhas vêm e vão, mas aquele que permanece firme em Cristo jamais será derrotado. Agora, quero que você se veja espiritualmente entregando todo o peso, toda a ansiedade e todo o medo nas mãos do Senhor. Imagine-se colocando diante do trono de Deus as situações que hoje parecem impossíveis e creia que Ele já está cuidando de cada uma delas. Pai amado, neste momento eu coloco diante de Ti tudo o que sou e tudo o que tenho. Entrego as minhas preocupações, as minhas lutas, os meus sonhos e os meus medos. Reconheço que não posso carregar sozinho, sozinha, o peso da vida, mas Tu, Senhor, és aquele que me sustenta e me fortalece. Eu Te agradeço, Senhor, por cada livramento que já veio e por aqueles que ainda virão. Agradeço pela Tua presença constante, que nunca me abandona, mesmo nos dias mais escuros. Agradeço porque sei que as Tuas promessas são fiéis e verdadeiras e que a Tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Salmo 23:6. Senhor, eu declaro que minha confiança está totalmente em Ti, não na força do meu braço, não dos recursos humanos, mas no Deus Todo-Poderoso que governa o universo e que me chama de filho ou filha. Eu sei que nada acontece fora do Teu controle e, por isso, descanso no Teu amor. Pai, eu recebo a Tua paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Eu recebo a alegria que não depende das circunstâncias. Eu recebo a força que vem do Teu Espírito Santo para continuar firme, mesmo quando os ventos contrários tentarem me derrubar.
E ao encerrar esta oração, eu peço que a tua bênção esteja sobre cada pessoa que se uniu comigo neste momento. Que lares sejam cheios da tua presença, que corações sejam renovados e que a esperança seja reacendida. Que cada um aqui sinta o teu abraço e saiba que não está sozinho ou sozinha, pois o Senhor é Emanuel, Deus conosco. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a ti, Senhor Jesus. Eu te exalto agora e para sempre e declaro que a minha vida é tua, para que o teu nome seja glorificado em tudo o que eu fizer. Em nome de Jesus. Amém. Se você crê que esta oração selou uma nova fase na sua vida, escreva palavras de gratidão a Deus e proclame que o melhor ainda está por vir.